Bom, eu acho que essa refutação tá mais do que digna, né? Nunca que ele vai conseguir refutar isso que eu falei pra vocês aqui agora. Sejam muito bem-vindos ao canal Resgate da Alma. Meu nome é João Vitor Gonçalves e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma tréplica, uma resposta aqui ao Juan Oliveira, que respondeu meu vídeo sobre Mateus 16:18. Então, já quero convidar você a curtir esse vídeo, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, né? Ajude este apostolado a crescer, né? Quanto mais você curtir aqui, mais o YouTube vai entender que esse vídeo é um vídeo de conteúdo relevante, tá bom? Então, bora aí para a vinheta para depois nós respondermos o Juan. Bom, pessoal, vamos então aqui assistir o vídeo resposta do Juan com relação a Mateus 16:8, né? Eu fiz um vídeo respondendo alguns argumentos do professor, se não me engano, é Mateus Rangel, é um professor de grego, apresentou alguns argumentos que eu achei bem interessantes, assim, bem explanados, né? Bem explicados. Eu achei interessante responder ao professor Mateus Rangel e o Juan respondeu, né, a este vídeo. Então vamos ver aqui o que o Juan tem para dizer com relação aos apontamentos que eu fiz no vídeo e com relação a Pedro ser a pedra, né? O vídeo dele chama Refutando o Canal Católico Resgate da Alma. Cristo é a pedra, não Pedro. Vamos ver se nós vamos chegar a essa mesma conclusão que o Juan depois de assistir este vídeo. Bom, é justamente por você não ter nenhuma noção das línguas originais é que você jamais vai conseguir refutar o professor Matheus Angela, né? Eu fiz um esqueminha aqui, uma análise muito breve no grego aqui, né, de Mateus 16:18, né? As pessoas não se tocam que existe aqui um jogo de palavras, né? Entre Petrus, né? Aqui, essa parte aqui, que está no masculino, né? E Petra, né? Que está no feminino. Isso mostra uma distinção sutil, né? Pedro é uma pedra, enquanto a rocha sobre a qual a igreja será edificada pode ter um significado mais amplo, como Cristo, a confissão de fé, né? Agora, vamos ver que a diferença gramatical entre Petra e Petrus, né? Entre Petrus e Petra. Aqui, ó. Petrus, né? É o nome próprio de Pedro que está no masculino, que significa pedra pequena ou pedregulho, né? Agora, Petra é um substantivo feminino que significa rocha maciça, fundação sólida ou grande pedra até, né? Então a gente vê que essa mudança de gênero e palavra aponta Jesus, que Jesus não estava se identificando Pedro diretamente como a rocha, mas apontando para algo maior. Aqui, vamos analisar aqui. Vamos lá, vamos entender o argumento aqui do Juan. De acordo com o Juan, o fato de pedra estar no feminino e Petros estar no masculino, isso indica que pedra aponta para algo maior que o próprio Pedro, né? Podendo ser Cristo ou a confissão que Pedro faz, né? Pedro fala assim: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, tá bom? Então é isso que eu entendi do argumento do Juan. Vamos continuar aqui para o segundo. Aqui o pronome demonstrativo agora, né? Tuto, né? Tuto, que significa esta. Quando Jesus diz, né, sobre esta pedra, ele usa o tuto no feminino concordando com Petra, né? Que está também no feminino, né? E não com Petros, que está no masculino. Isso indica que a pedra não é Pedro, mas algo abstrato ou diferente dele, como a sua confissão de fé. Então vamos lá. É, agora o Juan ele adiciona ao seu argumento o pronome demonstrativo esta, né? Que é utilizado ali no grego, né? Porque Cristo fala assim, ó, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, né? Nós católicos entendemos que esta pedra é o próprio Pedro, né? Tanto é que no vídeo que eu fiz para o Matheus Rangel, eu mostro que Cristo mudou o nome de Simão Barjonas para Pedro exatamente nesse versículo. Então, além de ter essa análise dos termos em grego, existe uma relação óbvia das coisas, né? Antes de tudo, existe o fato que foi ocorrido ali. Qual que é o fato que foi ocorrido? Cristo mudou o nome de Simão para Pedro, né? E logo depois fez, vamos dizer assim, esse trocadilho, né? Que é o que o próprio Juan que diz, tá? E o Juan tá certo, pessoal, em falar que eu não sei as línguas originárias. Realmente eu não sei, não estudo grego, não estudo hebraico, né?
que eu tenho estudado ultimamente é latim, mas é para outro objetivo, tá? Então, realmente eu não sei dizer se esta análise do Juan está certa ou não de acordo com o grego, tá bom? De acordo com o grego. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui um cara que tem especialidade no assunto, né? No grego. Então, vamos ver o que que ele tem para dizer. Vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui o que que o Iago Martins, né, grande nome da apologética protestante, tem a dizer sobre essa passagem, tá? O que que eu quero deixar aqui para vocês entenderem. Ele fez esse vídeo, né, sobre qual pedra Jesus edificou sua igreja. Pedro, né, e faz essa análise de Mateus aqui, 16, 8 e 19, né, na verdade. Né? E ele faz uma explanação muito boa nesse vídeo. Né? Queria até elogiar o Iago aqui, porque ele traz três vertentes e no final ele faz uma quarta interpretação desse texto, tá? Mas eu vou te dizer aqui exatamente a interpretação, né, que o Iago dá a esse texto aqui, ele traz alguns nomes, mostrando que a análise grega, né, que o Juan faz, não é a única e não é a mais provável, né, possível, de acordo ali com os textos originais em grego, tá? Então vamos deixar aqui o Iago falar, porque eu não sei de grego, mas o Iago sabe. Seus seguidores, a igreja. Essa posição, no entanto, também tem sua pedra do sapato. No caso aqui, são principalmente duas, tá? Que é o pronome que Jesus usa para se referir à pedra aqui e a conjunção que Jesus usa para estabelecer o seu argumento. Deixa eu explicar as duas coisas. Primeiro é a questão do pronome. A gente já pincelou sobre isso. Se Jesus quisesse deixar claro que a pedra era a confissão de Pedro, então por que é que ele usa esta pedra? Seria muito mais natural usar sobre estas palavras, sobre esse discurso ou o que é que seja. Ao usar esta, né, esse pronome demonstrativo aqui, ele precisa estar fazendo referência a algo do discurso. E no discurso, Jesus fala da declaração de Pedro, mas depois fala de Pedro, e então usa esta. O referente desse pronome parece muito mais ser Pedro do que a declaração de Pedro. Por mais que seja possível ser a declaração de Pedro, não é geralmente a leitura mais provável. Agora, a conjunção piora a coisa, porque Jesus diz: tu és Pedro e sobre esta pedra. Ele usa uma conjunção aditiva, ele usa um cai, conectando as duas frases com essa única sentença. Tu és Pedro e sobre esta pedra. Cai sobre esta pedra. Ele não usou o termo alá, seria mas ou porém, criando um contraste. Tu és Pedro, mas é sobre essa pedra que eu vou edificar a igreja. Tu és Pedro, porém, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não faz isso, ele usa um i, o que cria uma ideia de continuidade. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Parece muito mais um contraste com a ênfase correlativa. Jesus tinha outras palavras no grego para usar, ele podia usar malum, o que criaria uma nova alternativa associada àquilo. Ou seja, ele não está corrigindo Pedro, ele não está criando um contraste com Pedro, ele parece estar dizendo: tu és Pedro e sobre esta pedra, que no caso é o Pedro, edificarei a minha igreja. O William Hendrickson, o famoso comentarista, vai argumentar que qualquer outro referente para a palavra esta aqui seria muito esquisito sintaticamente. Soaria bem não natural. Imagina o seguinte: Margarete significa pérola, certo? Aí você diz uma coisa para Margarete: tu és Margarete e sobre esta pérola estou prestes a conceder um favor. Seria muito difícil interpretar que a pérola aqui não se refere a Margarete. Então a gente tem um problema, porque a gente tem três interpretações até agora e essas três interpretações têm lá. Então vamos lá, pessoal. O Iago faz essa interpretação aqui e deixa claro que a interpretação que o Juan traz, ela não é a mais provável dentro do próprio grego, tá certo? Então, mesmo eu não sabendo grego, né, várias outras pessoas que também falam grego têm uma conclusão distinta do que é que o Juan está trazendo. Isso que eu quero que vocês entendam, tá? Vamos aqui para mais um protestante falando sobre esta passagem. Nós precisamos tentar entender o que é que o Senhor Jesus disse, e não é difícil. Se nós olharmos para o texto dentro do seu contexto e na sua simplicidade, sem medo. Eu sei que tem muita gente que, para evitar a teoria do papado, quer dizer alguma coisa do tipo assim, que Cristo disse para Pedro: tu és Pedro e sobre esta pedra, que sou eu, edificarei minha igreja. Mas o texto não permite isso. O trocadilho no grego é com Pedro. Então a pedra é Pedro. Mas não Pedro, gente, porque Jesus acabou de dizer: não foi carne e sangue quem te revelou, mas o Pedro confessante, o Pedro iluminado, o Pedro que declara essa verdade: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então tá aí, pessoal, né? O Iago Martins, tanto também quanto o reverendo Augusto Nicodemos, não concordam com essa análise, né, no original grego que o Juan e o próprio Mateus, né, professor Mateus Rangel faz, tá? E eu vou além, tá? Porque o que acontece? Olha para vocês verem,
Se a indicação que do pronome demonstrativo esta não aponta para Pedro, porque está no feminino, né, concordando com Petra e não com Petros, indica que a pedra não é Pedro. Né? Eles fazem essa jogadinha do feminino e do masculino. Então, se Pedro, sendo masculino, não pode ser referenciado com um pronome demonstrativo feminino, por que Cristo, que é masculino, poderia ser? Né? Afinal, o Juan diz, né? Cristo é a pedra e não é Pedro. Então, essa própria regra que está sendo criada aqui pelo Juan não faz sentido lógico você decair sobre Cristo. Né? Pode ser mais provável, né, que, se essa análise estiver correta, seja a confissão de fé de Pedro. Né? Até aí nós concordamos. Só que é interessante, né? Porque se você não pode referenciar um substantivo masculino a partir de um pronome demonstrativo feminino, como que eu poderia falar, por exemplo, olhe para o Coliseu, esta grande estrutura construída pelos romanos. Então, esta grande estrutura não poderia, de nenhum modo, referenciar ao Coliseu. Só que veja, essa expressão que eu acabei de construir aqui para vocês mostra que é possível, sim, um pronome demonstrativo feminino estar se referenciando a um objeto ali, um substantivo masculino, tá bom? Eu acho esse argumento aqui um tanto quanto construtivo, tá bom? Pessoal, uma outra coisa aqui, né? O Juan falou sobre a questão das línguas originárias, né? É importante a gente lembrar que Cristo não falou isto aqui em grego, né? Ele bota uma relevância tão grande no grego, né? Na questão da distinção do masculino para o feminino, do pronome demonstrativo, né? E tudo mais. Vamos pro original mesmo, né? Vamos lá pro aramaico, tá? Tô aqui na enciclopédia judaica. Esse autor aqui, Kaufman Koller, né? Ele, né, judeu, fala aramaico, né? Então, olha que interessante que ele fala assim, ó. Simão Kefas, o primeiro dos 12 apóstolos, o principal discípulo de Jesus e cabeça da igreja primitiva, né? Sua vida se tornou, em um estágio inicial, assunto de lendas populares que se estendiam até mesmo o seu nome. Olha que interessante, ele vai trazer aqui uma visão do nome, né, de Simão, tá? Além do nome de Simão, que havia entrado em uso no lugar do bíblico, né, Simeão, ele tinha, de acordo com o costume da época, o segundo nome de Caifa, que é um equivalente aramaico para rocha, de onde o latim Petrus, de Petra, rocha, né, do grego. Como a lenda diria depois, Jesus lhe deu este segundo nome, né, que é aquilo que eu falei no meu primeiro vídeo, né, que é muito difícil Cristo não estar falando de Pedro, porque Cristo estava mudando o nome de Pedro. Ele não estava simplesmente fazendo uma referência, né, à profissão de fé de Pedro, mas ele estava mudando o nome de Pedro. Né? Pedro chamava Simeão, primeiro nome, né? E depois Jesus lhe deu este segundo nome para significar que sobre ele, como sobre uma rocha, sua igreja deveria ser construída. Né? Ó, ele ainda faz aqui uma analogia com Abraão, né? Ó, sobre Abraão, como o topo das rochas, Deus disse que edificaria meu reino. Simão, filho de Jonas, era como seu irmão André, um pescador de Cafarnaum ou de Betsaida, cidade próxima, no lago tal. Então, da mesma forma que Deus faz a promessa para Abraão, Cristo faz a promessa para Pedro. E é interessante, porque esse cara aqui, ele é judeu, né? E ele está fazendo a mesma leitura que nós estamos fazendo, né? De que essa mudança de nome, de Pedro para de Simão para Pedra, né? Ou de Simão para Cefas, traria essa ligação direta ali com a promessa de edificar a igreja para Pedro e não para Cristo, né? Ou para a confissão de Pedro, tá? Para não ficar somente nas minhas palavras, a gente está aqui, né, na Peshitta, que é uma Bíblia interlinear entre inglês e aramaico aqui, né, do Novo Testamento, né, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, né? Lembrando que a gente lê da direita para a esquerda, né? Olha que interessante, ó. That you are Kepha, and on this Kepha I will build my church. Olha isso aqui. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. Olha aqui, ó. Qual é a diferença, Juan, entre esta palavra e esta? Entre Kepa e Kepa.
Qual é a diferença? Tem essa diferença masculino e feminino, né? A gente percebe isso aí que você está dizendo, essa argumentação que você faz no primeiro ponto? Não. No original é a mesma palavra, a gente não tem essa mudança. Então, Pedro significa rocha, tá? E, enfim, vamos aqui voltar aqui para o vídeo do Juan. Temos aqui também Santo Agostinho, né? Como eu já tinha lido anteriormente ali, vou ler aqui ó, no Sermão 76, né? Como Cristo, vou até grifar de novo aqui, ó. Como Cristo é a pedra, Pedro é o povo cristão, pois pedra é o nome original. Pedro vem de pedra, não pedra de Pedro. Como cristão vem de Cristo. Aqui, ó. Cristo, não Cristo de cristão. Portanto, diz-lhe: Tu és Pedro, e sob essa pedra que confessaste, e sob essa pedra que reconheceste ao dizer: Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo, edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre mim mesmo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. Sobre mim edificarei, não sobre você, né? Então aqui as palavras de Agostinho é muito matador, né? Então a gente... Então vamos lá, pessoal. Para Agostinho aqui, nessa passagem específica, Cristo para ele é a pedra, né? É interessante, porque se a gente usar o segundo argumento que o Juan utilizou, né, daquela questão do esta para pedra, né, da concordância ali nominal entre o pronome e o nome feminino, né, fala assim, não pode ser Pedro porque Pedro é masculino, né, então não pode ser também para Cristo, né, Juan? Se Cristo é masculino assim como Pedro é masculino, então o argumento que você utilizou para invalidar que pedra se refere a Pedro, por Pedro ser masculino, ela também tem que negar que Cristo é a pedra, sobrando apenas o quê? A confissão de Pedro, porque a confissão de Pedro, né, ela é feminina. Até aí tudo bem. Então, o próprio argumento do Juan desmente o que Agostinho está falando, tá certo? Só para vocês entenderem a nuance dos argumentos e tal, tá? Só que, olha aqui, a gente tem esse livro aqui, essa obra, tá? Aqui, ó, Patrística, Retratações, volume 43, tá? É um livro de Santo Agostinho, onde ele faz retratações sobre coisas que ele diz. Olha o que ele diz aqui, tá? Em certa passagem, falei a respeito do apóstolo Pedro, que sobre ele, como sobre uma pedra, foi fundada a igreja. Então, Agostinho está afirmando que a igreja foi fundada sobre Pedro. Perfeito? É a minha posição, tá? Este sentido é também cantado pela boca de muitos dos versos do Beatíssimo Ambrósio, ou seja, Santo Ambrósio, mestre de Agostinho, também entendia isso, que o quê? Que Pedro era o fundamento da igreja, tá? Olha aqui que interessante. Mas sei que expliquei depois, muitas vezes, que o dito pelo Senhor, tu és Pedro, sobre essa pedra ficará a minha igreja, se entendesse sobre aquilo, né, que Pedro confessou. Ou seja, que é aquilo que o Juan está lendo ali, né? Ao dizer, tu és o Messias, filho de Deus vivo. E assim Pedro, denominado Pedro, significaria pessoa da igreja, que é edificada sobre esta pedra e recebeu as chaves do reino dos céus. Pois não lhe foi dito tu és Pedro, mas tu és pedra, mas tu és Pedro. E essa rocha era Cristo, né? A quem Pedro confessou, como é a fé de toda a igreja, e foi chamado Pedro. Mas entre as duas opiniões, quais opiniões? De que Pedro é o fundamento e de que Cristo é o fundamento? O leitor escolhe a mais provável. Ou seja, Agostinho não está colocando uma pedra sobre este assunto. Não está fazendo uma afirmação matadora como o Juan afirmou ser, né? E para trazer mais consistência para o meu argumento, eu vou trazer aqui citações também da patrística da mesma forma que o Juan trouxe. Então vamos começar aqui, pessoal, com Tertuliano. Olha o que ele diz. Alguma coisa foi ocultada do conhecimento de Pedro, que é chamado de a rocha sobre qual a igreja seria construída, com o poder de desligar e ligar no céu e na terra, né? Tertuliano está dizendo, ó, alguma coisa foi ocultada do conhecimento de Pedro? Que Pedro? Aquele que foi chamado de a rocha sobre a qual a igreja seria construída, né? Nessa outra passagem aqui, ó.
O Senhor disse a Pedro: sobre esta pedra edificarei minha igreja. Dei-te as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares ou desligares na terra será ligado ou desligado nos céus. Que tipo de homem és tu, subvertendo e mudando o que era a intenção manifesta do Senhor quando a ele conferiu isso pessoalmente? Sobre ti ele diz: edificarei a minha igreja e dar-te-ei as chaves dos céus. Né? Que tipo de homem és tu, Juan, subvertendo e mudando o que era a intenção manifesta do Senhor? Tá? Outra coisa, carta de Clemente a Tiago. Seja do teu conhecimento, meu senhor, que Simão Pedro, que, por causa da verdadeira fé e do fundamento mais seguro de sua doutrina, foi separado para ser o fundamento da igreja. E para este fim, foi pelo próprio Jesus, com sua boca verdadeira, chamado Pedro. Né? Clemente aqui, ele diz exatamente a fé da igreja católica. Né? Que pela confissão que Pedro fez, pela fé que ele manifestou, ele foi colocado como fundamento da igreja para que ele confirmasse essa fé nos seus irmãos. Tá? Homilias clementinas, né? Simão Pedro disse a Simão, o mago em Roma: pois agora você está em oposição direta a mim, que sou uma rocha firme, o fundamento da igreja. Tá? Orígenes, olhe para Pedro, o grande fundamento da igreja, a mais sólida das rochas, sobre a qual Cristo construiu a igreja. E que o nosso Senhor diz a ele: homem de pouca fé, e ele diz: por que você duvida? Tá? Temos algumas citações aqui: Cipriano de Catargo, né, Efraim, né, Ambrósio. Olha o que Ambrósio diz. É a Pedro que ele diz: tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei minha igreja. Onde está Pedro? E aí está a igreja. E aonde está a igreja? Não há morte, mas vida eterna. Né? Ambrósio é o mestre de Agostinho. Jerônimo, mas você, Joviano, dirá: foi sobre Pedro que a igreja foi fundada. Bem, um entre os 12 é escolhido para ser seu chefe, a fim de remover qualquer ocasião de divisão. Tá? Santo Agostinho, né? Sobre se a própria ordem da sucessão episcopal deve ser considerada, quão mais seguramente os numeramos os bispos de Roma, do próprio Pedro, a quem, como alguém que representa toda a igreja, o Senhor disse: sobre essa igreja, sobre essa pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não a vencerão. Pedro foi sucedido por Lino por Clemente, que ele faz, né, a sucessão dos bispos de Roma. Mas por que ele fala dos bispos de Roma? Por que ele não numera os bispos de Roma? Porque foi o próprio Pedro a quem, como alguém que representa toda a igreja, que o Senhor disse: sobre esta pedra edificarei minha igreja. Tá? Então fica claro, pessoal, que a leitura e a interpretação que o Juan faz do texto em grego não é uma leitura direta. Nem os protestantes que estudam o grego também concordam com o Juan diretamente, tá? Nem os judeus que leem no aramaico vê a citação original do aramaico, entendem assim. E também o próprio Santo Agostinho, que ele utilizou como base para sua fundamentação patrística, também não concorda diretamente com ele, tá bom? Então, entre o entendimento do Juan e o entendimento de toda essa base que eu trouxe aqui para vocês, dos pais da igreja, do original aramaico, né, do entendimento dos próprios argumentos que o Juan trouxe ali, que contradizem a sua própria posição, eu fico com aquilo que a Santa Igreja Católica sempre ensinou, sempre ensina, porque ela, no seu magistério infalível, nos diz e nos conduz à verdade. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreva, ajude esse canal a crescer. Fica com Deus, salve Maria e viva Cristo Rei.